Em áudio e vídeo, bom dia, Thiago, bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste nessa sexta-feira, hashtag partiu pra cima. É isso, ô Vera, a gente viu agora há pouco que a eventual candidatura do prefeito João Dória ao governo de São Paulo divide o PSDB. Dessa vez ele tem sido mais cauteloso do que quando se lançou em uma ofensiva pela presidência da República. Afinal, Dória está ou não se movimentando para concorrer à vaga ao Palácio dos Bandeirantes? Vera Magalhães. Pois é, Thiago, ele está se movimentando, mas numa maneira menos Dória, ou seja, menos nos holofotes e mais nos bastidores. Mas essa movimentação é concreta, é ativa e ela vai se intensificar nos próximos dias. Ele se reuniu recentemente com prefeitos da Baixada Santista e agora pediu para o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, organizar também um jantar com prefeitos da região do ABC. O que o Dória está querendo fazer neste momento? Se contrapor a uma ofensiva muito grande do vice-governador Márcio França, que é de praticamente, vou usar o verbo entre aspas, tá? Comprar apoios por meio da estrutura do governo. Essa estrutura de emendas, de cargos que estão hoje todos ocupados por tucanos de várias instâncias, são a moeda que o governador tem e, aliás, não esconde que vai usar, falou nos microfones, ainda não verde-amarelos, na época ainda eram vermelhos do Jornal da Manhã, que vai usar essa estrutura como seu ativo eleitoral. Então, o Dória tem feito um movimento de evitar que os prefeitos caiam nessa cantilena. A gente viu o prefeito de Santos, por exemplo, Paulo Barbosa, dizer que o Márcio França pode ser o candidato. Por quê? Eles são da mesma região do estado, já foram adversários, já foram aliados, mas na verdade é que disputam o mesmo território geográfico eleitoral que é a Baixada Santista. Quando o Márcio França assume o governo e tem a caneta na mão, ele pode prejudicar ou ajudar os prefeitos daquela região. Então, os prefeitos estão muito ressabiados com isso. A outra ala do PSDB é a ala chamada geriátrica do partido, que tem o ex-governador Alberto Goldman, tem o senador José Serra, tem o suplente de senador José Aníbal, tem o Fernando Henrique, que é uma ala que normalmente não é muito simpática ao prefeito João Dória. Então, essa ala tem flertado com essa ideia do Márcio França, tem usado as suas bocas aí disponíveis, entre elas o vereador Zuzinha, que a gente viu na reportagem ótima do Marcelo Matos, para falar contra a ideia do Dória sair candidato. E aí tem a ala que realmente conta, que é a do Palácio dos Bandeirantes, que é a do governador Geraldo Alckmin, que é aquela esfinge, Thiago. Ele está ainda muito quieto, mas olhando o cenário, o que é melhor para a sua própria candidatura à presidência da República. Ter uma candidatura única, que seria do vice-governador Márcio França, e com isso ter ali um minuto a mais de TV do PSB e alguma capilaridade do PSB no Nordeste, Pernambuco, Paraíba, ou manter o governo de São Paulo com um tucano. Lembrando que a confiança entre ele e João Dória Júnior já não é a mesma de 2016. Eles tiveram um estranhamento no ano passado, se acertaram. O Dória tem sido muito assertivo no apoio à candidatura presidencial do Alckmin, mas a gente sabe que o governador Geraldo Alckmin é bom de guardar mágoas em alguma gaveta ali bem escondidinha e fazê-las aflorar no momento correto. Talvez por isso tenha mudado, porque antes ele incentivava o Dória, né, Vera? Exatamente, Joseval, você pegou a chave da coisa. Isso foi um fator, essa perda de uma confiança irrestrita, então fez com que ele se afastasse um pouco do prefeito, e o outro fator é a própria candidatura presidencial dele. Vamos lembrar aqui, Geraldo Alckmin foi turrão e quis ser candidato a prefeito de qualquer maneira em 2008, contra um prefeito no cargo, que era o Gilberto Kassab. O que aconteceu é que o Kassab, com esse peso do cargo, peso da caneta, peso das emendas e dos cargos, conseguiu vencer a eleição. Não só isso, ele tinha ali uma marca da cidade limpa, ele tinha uma prefeitura bem avaliada na época, o Serra tinha uma prefeitura bem avaliada, o Serra foi eleito também, tudo isso ajudou o Kassab. Mas o fato é que o Alckmin aprendeu um pouco com isso, com essa coisa de divisão de candidaturas. Por outro lado, Joseval, os tucanos falam o seguinte: que garantias nós temos que o Alckmin vai conseguir emplacar na presidência da República, vencer essa rejeição que ele tem em outros estados, jogando parado desse jeito que ele tem jogado,
E aí a gente vai perder um dos nossos principais ativos enquanto partido, que é o governo do estado de São Paulo, em nome de uma candidatura à presidência ainda incerta. Tem muito tucano pensando assim: o Alckmin tem peso, o que ele decidir vai valer, mas eu vejo o PSDB muito em dúvida sobre abrir mão de um reinado ali, um reino que eles têm, essa cidadela tucana que é São Paulo, e não é uma cidadela, eu uso cidadela só para usar um termo de guerra aí, mas é o principal estado do país, em nome de uma candidatura à presidência que ainda não é favas contadas. Não, mas você já fez um elogio chamando a ala geriátrica dos velhos de Sabença. Eles vão adorar, PSDB. viu, Josevaldo? Não, porque podia WhatsApp, ser... já deve estar chegando mensagem. Podia ser um grupo jurássico, aí ficava ruim. Não, geriátrica tá bom. Hoje em dia a geriatria tá em alta. Isso aí. Sabença de burro velho e coragem de tigre moço. Paulo Vanzolini. É isso aí. Ô Vera, bom trabalho para você, até mais tarde. Você volta na segunda-feira aqui nos nossos estúdios no Jornal da Manhã. Até lá. Até lá e bom trabalho para vocês, bom fim de semana para todos.